E aí, pai, qual é mesmo? Olha, durante a corrida eleitoral para as últimas eleições para presidente, eu falei que o Pivete -1 tinha sido retirado da jaula para bater de frente com o Pivete Super-Homem. Porque teoricamente o Pivete -1 tinha mais popularidade, entendeu? Então seria mais fácil colocar ele para bater de frente com o Pivete Super-Homem. Até se a galera decidisse fazer alguma falcatrua lá com as escolhas digitais, o povo não ia reclamar tanto. Mas eu falei também que depois que as eleições passassem e o Pivete -1 levasse as eleições, o sistema ia dar um jeito de tirar ele, porque ele não é o candidato do sistema. O candidato do sistema é o Pivete Chuchu. Eu tô chamando todo mundo de Pivete, né? Ah, é Pivete mesmo, vocês entendem? Sim, mas eu ainda falei que a probabilidade disso dar merda era grande. Por quê? Porque o Pivete -1 é comunista e comunista não cumpre promessa, ele não honra a palavra dele. Comunista não desiste, ele só foge quando dá merda. Então o sistema ia fazer a jogada para poder tirar ele, porém ele ia fazer de tudo para se manter no poder. E agora a gente tá vendo o sistema se reinventando para colocar em prática exatamente aquilo que eu falei lá atrás. E o Pivete -1 fazendo de tudo para se segurar no cargo. Então agora, por favor, você me chama de profeta do povo. É o profeta do povo que acertou de novo. Essa minha teoria é bastante antiga, porém por esses dias aí vocês me enviaram uma fofoca de um pivete que tá aí na internet, que ele é muito bom, inclusive eu esqueci o nome dele aqui, eu peço desculpa, provavelmente eu deixo aí embaixo, tá ligado? Aí embaixo, aí na legenda aí. E aí ele ligou os pontos e eu falei, exatamente o que eu falei, papai, ó só. E aí, meu pivete? Senta aí que vai rolar mais um. Foca política! Eu vou contar essa história do começo, que é pra poder você pegar a visão e entender direitinho o que é que tá rolando, sacou? Presta atenção, antes dessa polarização entre direita e esquerda, nada disso existia. No Brasil existia o PT e o PSDB, que hoje o povo tem consciência que é tudo farinha do mesmo saco, mas na época um se vendia como de esquerda e o outro se vendia como direita. PSDB de direita é sacanagem, né não? Mas enfim. Só que como a esquerda do PT é comunista, o PMDB e o PSDB estavam incomodados com isso aí, porque os caras estavam ganhando dinheiro, mas tava sobrando pouco, né? Porque a maior parte da grana ficava toda pro Patorá, e aí eles ajudavam a sustentar Cuba, mandavam pra essas ditaduras mandar fora aí, e eles mesmos se tornaram os burgueses bilionários que eles tanto criticam. Critica só no baratinho, né, pai? Porque eles estão falando deles mesmos. Mas aí em 2016, não só pelos 20 centavos, a galera conseguiu empichar a piveta que estoca vento lá, entendeu? E isso aí abre caminho pra colocar o PSDB no poder. Só que ainda tinha um Pivete -1, né, que só não era o atual presidente porque ele já tinha cumprido os 2 mandatos dele, então ele indicou a piveta que estoca vento. Ela tinha ficado o primeiro mandato, fez merda atrás de merda atrás de merda, e assumiu o segundo e continuou fazendo merda atrás de merda atrás de merda. Aí entra em cena a Lava Jato. A Lava Jato tinha começado lá atrás, tá ligado? E começou a pegar um monte de político corrupto pelo pé. E as investigações da Lava Jato começou a chegar nos pagodeiros lá da Sorte Ferrano. E nessa época tinha um pagodeiro lá na Sorte Ferrano, que inclusive foi o cara que ficou responsável por essas paradas da Lava Jato, que ele ficava pirado, ele era implacável com essa onda de corrupção dentro da Sorte Ferrano, sacou? O nome dele era Teori Zavascki, ele era realmente implacável com essa onda de corrupção. Mas aí, misteriosamente, durante as investigações da Lava Jato, o avião que Teori estava viajando simplesmente caiu. E aí Teori foi de arrasta. E aí eu digo que misteriosamente o avião de Teori caiu, porque segundo fofoca que rola aí, disse que no dia que o avião caiu, tinha 2 aviões no hangar. O avião que Teori ia viajar e um outro avião. Disse que o outro avião não mexeram, mas o de Teori foi vistoriado mais de 1000 vezes num dia. Fizeram tanta vistoria, o avião levantou o voo e caiu. Mas aí eu não sei o que aconteceu. Disseram que foi acidente. E aí, quando o Teori foi de arrasta, abriu uma vaga dentro lá da Sorte Ferrano. Quem era o presidente na época? Bento Carneiro, vampiro brasileiro. O que é que ele fez? Ele indicou Xandinho da Agonia. Xandinho da Agonia, que já tinha trabalhado pra galera do PSDB lá em São Paulo. Dizem aí também que rolou um negócio de uma chantagem por conta de umas fotos da mulher de Bento Carneiro, mas eu não sei, é só fofoca que rola. E aí, nesse meio tempo, por conta da Lava Jato, descobriram um negócio de um triplex no Guarujá aí, um negócio de um sítio em Atibaia que tinha uma foto de quase tamanho real do Pivete -1, mas não era dele não, era de um amigo que era muito fã. Pense num amigo fame. Mas aí eu sei que a galera denunciou o Pivete -1, e essa denúncia caiu na mão do juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro foi lá e condenou ele. Eu lembro que a esquerda começou a gritar que ele era golpista, Sérgio Moro é golpista, ele quer atrasar o lado do Brasil e Só que depois da condenação de Sérgio Moro, ainda foi para mais uma galera de juízes e todos condenados. Inclusive, se eu não me engano, o TRF4 aumentou a pena que Sérgio Moro tinha dado, tá ligado? Inclusive, essa condenação foi pra galera da Sorte Ferrano. A galera leu lá e falou, realmente, tá certo, condena esse bicho aí. E aí, prenderam o Pivete -1. Pronto, o caminho tá aberto pro PSDB. No caso, pra Alckmin. Isso em 2018, viu? Então, essa altura do campeonato, pro sistema tava tudo lindo. Tiraram da jogada o Pivete que tava atrasando o lado deles, tá ligado? Que tava roubando igual a eles, mas tava dando menos dinheiro pra eles, e agora o caminho tava aberto pra que eles assumissem o poder e fizessem do jeito deles. Só que aí aconteceu o fenômeno Bolsonaro, né? Um político de baixo clero que começou a viajar ao Brasil com as propostas dele, defendendo família, falando de Deus e falando que o povo tava sendo roubado e que ia dar mais direito ao povo, e o povo abraçou o cara. Então isso atrapalhou
demais os planos do sistema, né? Ah, não, vai ser Alckmin. Entra Bolsonaro e fala, não vai não, Alckmin ficou atrás de Cabo Daciolo. Imagine aí. E aí o Pivete Super-Homem assumiu a presidência e começou a atrasar o lado do sistema de verdade. Porque diz que ele fechou a torneira da corrupção, a galera começou a deixar de ganhar muito dinheiro, ele começou a cobrar menos impostos e o Estado começou a arrecadar mais. Então o povo entendeu que não é cobrando mais impostos que o Estado arrecada, é deixando de roubar. E durante o governo do Pivete Super-Homem, o sistema na figura de Xandinho da Agonia tentou atrasar o lado dele de todas as formas. Tudo que o cara fazia era 72 horas para se pronunciar, para explicar. O cara fez a indicação do diretor da PF lá, que é uma prerrogativa dele, mas a galera da Sorte Ferrando disse que não podia, e aí retiraram a indicação do cara. E a mídia também implacável, fazendo de tudo todos os dias para desgastar a imagem do Pivete Super-Homem. E por que eles faziam isso? Porque o Pivete Super-Homem atrapalhava os esquemas da galera da mídia, da galera da Sorte Ferrando, da galera da Casa dos Depu, da galera da Casa dos Senna, resumindo, de todo mundo. Eles chegaram ao absurdo de acusar o Pivete Super-Homem de atrasar a compra das vacinas lá na época da pandemia, sendo que o Brasil foi o primeiro país a ter vacina depois dos países que produziam a vacina. E aí inflaram todos os números, todo mundo que morria naquela época, eles diziam que era por conta da pandemia lá, e meteu 700 mil mortes nas costas do Pivete Super-Homem. E por que eles faziam isso? Porque a maioria do povo, principalmente mais velha, e a galera que não tem tanta informação, ainda se informa pela mídia tradicional. Então o que eles dizem é lei na cabeça dessa galera. Tudo isso para desgastar a imagem do Pivete Super-Homem. Só que aí o final do mandato do Pivete Super-Homem se aproximava, e ele com números muito bons, mesmo durante a pandemia. A economia vinha crescendo, os impostos vinham caindo no país. Então o sistema percebeu que, independente do oponente que tivesse ali naquele momento para enfrentar o Pivete Super-Homem na eleição, ninguém ganharia dele, ele ganharia a reeleição. Então o que é que o sistema fez? Tira o Pivete -1 da cadeia e coloca ele para bater de frente com o Pivete Super-Homem. Mas a mídia tem um papel muito importante nisso aí. A mídia agora tem um papel de convencer a população de que o Pivete -1 foi injustiçado. Não lembra lá de Bonner falando no Jornal Nacional? Então, presidente, o senhor não deve nada à justiça. Não deve o quê, negão? Tá viajando, né? Mas enfim, esse era o papel da mídia naquele momento. E lembrando que o Pivete -1 ele não foi absorvido nem descondenado como a galera fala aí. Simplesmente a galera lá da Sorte Ferrando disse que o processo dele foi julgado no lugar errado. Então cancelaram tudo por conta de um CEP. E aí, por conta da idade dele, a Constituição tá do lado dele, acabou que isso aí prescreveu. Por isso ele tá solto. Aí chega a eleição de 2022. Aí entra o TSE em cena, dizendo que a reunião com embaixadores lá que o Pivete Super-Homem fez era inconstitucional, que era errado. Não permitiu que o Pivete Super-Homem apresentasse as imagens dele discursando na ONU. Não permitiu que o Pivete Super-Homem dissesse que o Pivete -1 apoiava o aborto, que ele apoiava ditaduras comunistas. Não permitiu que o Pivete Super-Homem divulgasse fotos do Pivete -1 com ditadores espalhados pelo mundo. Quando o Pivete Super-Homem ganhou uma joia lá do Príncipe da Arábia, disseram que ele estava roubando as joias, que a joia não era dele, era da União, e que esse príncipe da Arábia era um ditador sanguinário. Esse mesmo príncipe que depois que o Pivete -1 ganhou, teve com ele, recebeu o presente, e a galera da Sorte Ferrando e da mídia não disseram nada. Censuraram e calaram vozes dissonantes nas redes sociais. Todo mundo que fazia vídeos e falava coisas contra o que eles pregavam, eles derrubavam a conta ou bloqueavam os perfis. Teve contas de deputados federais durante a eleição que foram derrubadas, nego. Mas enfim, tudo para tirar o Pivete Super-Homem da cadeira lá e colocar o Pivete -1 na presidência. Mas lembrando que não era pro Pivete -1 ser presidente, a única função dele era tirar o Pivete Super-Homem da presidência. Enfim, o Pivete -1 ganhou a eleição e começou a fazer o que todo bom comunista faz. Começou a gastar mais do que arrecada, começou a aumentar cada vez mais impostos, começou a prejudicar cada vez mais a vida do povo. Mas o sistema não estava muito preocupado com isso, porque eles também estão ganhando dele, mas eles precisam tirar o Pivete -1 e colocar o Pivete Chuchu, que no caso é o vice dele. Você acha mesmo que o Pivete -1 foi procurar o Pivete Chuchu e disse: vem cá que você é o melhor vice que existe, cola aqui comigo? Ou que o Pivete Chuchu, que disse que o Pivete -1 queria voltar à cena do crime, foi lá e falou: me arrependi de tudo, vou colar com você. Existe cena mais vergonha ali na internet do que aquele vídeo do Pivete Chuchu gritando: -1! -1! Não, claro que não. Isso é o sistema se articulando. Só que o sistema não pode tirar o Pivete -1 da jogada antes de tirar completamente o Pivete Super-Homem do jogo. Então eles começam a perseguir implacavelmente o Pivete Super-Homem porque ele precisa estar inelegível na próxima eleição. Mas não só inelegível, porque segundo o Pacto de São José da Costa Rica, qualquer pessoa pode disputar a eleição, a não ser que tenha uma condenação criminal. Então eles precisam imputar um crime ao Pivete Super-Homem. Então eles inventaram aí o
crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Tentativa de golpe, pô, tentativa de golpe. Agora você entendeu, né? Porque não adianta deixar inelegível, mandar pra cadeia, deixar em prisão domiciliar. Ele tem que ter praticado um crime. Assim ele não pode participar da próxima eleição. E foi isso que o sistema fez. Mesmo sem crime nenhum, houve o julgamento aí na semana passada e o Pivete Super-Homem foi condenado a 27 anos de cadeia. Mesmo não existindo minuta de golpe e mesmo com o ministro Alex Fux dando uma aula de direito e mostrando que não há nada de errado em tudo o que aconteceu. Agora o Pacto de São José da Costa Rica está sendo cumprido. Ele foi condenado por um crime, então ele não pode disputar a eleição. Pronto, o sistema conseguiu o que ele queria. Agora o que é que ele precisa fazer? Ele precisa retirar o Pivete -1 da jogada. E aí entra o projeto da anistia que está sendo votado lá na Casa dos Depus. Não seja inocente, se o Pivete Hugo Smotes colocou esse projeto aí para votar a urgência dele, é porque alguém autorizou ele a fazer. Porque essa discussão não vem de hoje, ele vem sempre protelando, enrolando, fazendo várias reuniões com a galera da Sorte Ferrando. Foi para um jantar lá com os caras, voltou jantado, parecendo um cachorrinho com o rabinho no meio das pernas. E agora, do nada, ele simplesmente coloca em votação a urgência do projeto? Acorde pra vida, viu, boião? Que você não é nenhum abestalhado, né? Se ele colocou esse projeto para ser votado, com certeza essa anistia não vai ser geral e irrestrita. Provavelmente o projeto da anistia que eles vão propor é diminuir a pena da galera que já tá preso, mas deixar o Pivete Super-Homem fora de sair. Só que se o Pivete Super-Homem foi acusado pelos mesmos crimes que essa galera que tá presa foi acusado, como assim vai tirar a galera e o Pivete Super-Homem não entra em nada? Mas ele não pode entrar em nada, porque se ele for beneficiado com essa anistia, deixa de ter um crime imputado a ele. Ele não tendo crime, ele pode disputar a eleição. E se ele puder disputar a eleição, ele frustra os planos do sistema mais uma vez. Porque o Pivete Super-Homem pode não ser o candidato do sistema, mas ele é o candidato do povo. E o sistema tá cansado de saber que qualquer pessoa que dispute com o Pivete Super-Homem a próxima eleição vai perder e perder feio. Só que o Pivete -1 é comunista e comunista não desiste, ele só foge quando dá merda. Ele sabe que se o projeto da anistia de qualquer forma passar no Congresso, quem vai se lascar de verde e amarelo é ele. Inclusive ele já sabe que tá tudo pronto. Com a CPMI do INSS, a anistia passando, eu não dou 15 dias pro Pivete -1 cair. Porque ele já não tem o Congresso, ele governa sem o Congresso, ele governa com a ajuda da galera da Sorte Ferrando. E mesmo antes de assumir a presidência, ele tá aí por conta da ajuda da galera da Sorte Ferrando. Foi por isso que ele liberou 2,5 bilhões em emendas PIX pra galera aí da Casa dos Depus, para que eles não votassem a favor da anistia. Porque como sempre, o Pivete -1 não pensa no país, o Pivete -1 não pensa em nada além da sede dele pro poder, ele pensa nele. Mas supondo que esse plano do sistema dê certo, que a anistia passe e que o Pivete -1 caia, eles não vão colocar mais o Pivete Chuchu para disputar a eleição. Claro, o Pivete -1 caindo, o Pivete Chuchu assume e termina o mandato dele. Mas na próxima eleição não é o Pivete Chuchu que vai disputar, porque ele já não tem nenhuma credibilidade com o povo, porque o povo já entendeu, já pegou a visão que isso aí é só um teatro das tesouras. Então o sistema já tem um novo candidato, um cara mais moderado, que agrada a galera da direita, que se dá bem com a galera. Se você é ligeiro, você já sabe de quem eu tô falando, né? Tarcísio! Tarcísio foi o responsável por trazer os partidos de centro pra apoiar a anistia, vocês já esqueceram? Foi? Tem que pegar a visão, pô. Política é um jogo, assim ele já ganhou moral com a galera do centro e a galera da direita, entendeu? Só que o Pivete Super-Homem não é otário, e com certeza ele já entendeu isso aí. Então a minha aposta é que provavelmente ele não vai se posicionar do lado de Tarcísio. Do jeito que as coisas estão, eu acho que é muito capaz dele indicar Michele, tá ligado? Na minha opinião, tinha que ser o Pivete Dudu Superboy, porque o Pivete Dudu é sangue no olho. Mas a verdade é que se o Pivete Super-Homem indicar um cachorro caramelo, a galera vai votar no cachorro caramelo. O jogo político fica muito interessante quando você entende as paradas que estão rolando, entendeu? E essa é a minha função aqui, né, pai? Lhe fazer entender coisas que parecem ser complexas de uma forma simples. Então se você acompanhou essa fofoca até aqui, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo não, na moral. Compartilha essa fofoca nos seus grupos do WhatsApp. Falou, velho? Cola lá no YouTube pra ajudar o brother, porque as fofocas estão cada vez melhores. É isso aí, agora vamos esperar as cenas dos próximos capítulos e qualquer fofoca que rolar aí, eu corro aqui e conto pra vocês, viu? Agora tá bom, pra não gastar. Tchau.